Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro. Chegou Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, estabelecendo a capital lá na Bahia, em Salvador, São Sebastião da Bahia de Todos os Santos, Fundação de Salvador. Parabéns, um abraço aos soteropolitanos. Quando eu vejo esse gentílico, eu fico com vontade assim de assistir a uma pergunta para estudantes num programa de auditório, o que significa soteropolitano, né? Como polis é grego, resolveram botar Salvador em grego também, né? Aí ficou soteropolitano. Bom, e é aniversário também de Curitiba. Só que Curitiba é de 1693. Também tinha outro nome, não era São José dos Pinhais, não, era Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Depois, mais tarde, virou Curitiba. Também um abraço aos curitibanos. Então, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e de, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Então, vamos à conversa de hoje. Bom, gente, primeiro assunto, na manhã desta quinta-feira, às 7 da manhã, está prevista a chegada do voo da Flórida. Chegou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os seguidores dele estão programando uma grande manifestação no aeroporto, como demonstração de apreço e de força política. Eu fico me perguntando, né? O noticiário está francamente assustado com a chegada dele, com a volta dele. A ida parece que foi pensada, né? Ele foi para o exterior, ficou dispensado de passar a faixa para o presidente que entrava. Portanto, ele confirmou, de certa forma, uma descrença no resultado da eleição, né? E ficou lá aguardando, e foi criando um vazio, um vácuo no Brasil, um vácuo para ver se valia a pena a volta ou não. E ele viu que valeu a pena e voltou. As pessoas estão aí na torcida, né, na mídia em geral. Vai ficar inelegível. Eu disse, mas como assim vai ficar inelegível? Por quê? Tem 16 ações no Supremo, todas movidas por partidos de esquerda, né? E como mote, como motivo, que ele criticou o sistema eleitoral, né? Inclusive, principalmente, quando convidou embaixadores para falar sobre as eleições e se queixar da falta de segurança do processo. Eu dei uma olhada no artigo 85, que fala dos crimes de responsabilidade do presidente da República, e não achei nada parecido que pudesse enquadrá-lo, né? Mas, como a gente sabe, no direito faz-se a maior ginástica, né? E tampouco, embora a Constituição em suas garantias esteja enfraquecida, né, continua, ninguém alterou, e nem poderiam alterar, a não ser com uma Assembleia Constituinte, o que está escrito no artigo 5º, as cláusulas pétreas, né, sobre, principalmente, a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Bom, gente, o ministro Alexandre de Moraes está desbloqueando pessoas que ficaram bloqueadas. São 9 pessoas e 5 empresas, se não me engano, exato. E ele justifica dizendo que o cenário mudou porque Lula já tomou posse, né? E que era para evitar que essas pessoas que tiveram as contas bloqueadas, que financiassem atos antidemocráticos. Eu estou vendo a ficção do Minority Report, com o Tom Cruise, né, sendo um policial. O enredo dessa ficção é que pessoas que podiam ler o futuro sabiam a data local de um crime que seria cometido no futuro. E aí o futuro criminoso já era
já era preso, né? E aí, uma discussão do absurdo, o crime não foi cometido. Então, esses atos antidemocráticos já se pressupõe que a pessoa iria praticar um ato que seria antidemocrático. Em primeiro lugar, tem que provar que é antidemocrático e quer exatamente isso, e não liberdade de expressão, né? E, enfim, previa que poderia financiar, então já foi bloqueado. E aí, como Lula tomou posse, o ato antidemocrático não impediu a posse, eles estão liberados. Então, tinha também um objetivo, né? Foi cumprido. É muito interessante isso. Eu fico me perguntando, essas pessoas bloqueadas tinham foro privilegiado no Supremo? Foi o Ministério Público que pediu o bloqueio e que pegou suspeitas de investigações da Polícia Federal que foram encaminhadas para o Ministério Público e aí encaminhadas por um juiz que tem a jurisdição sobre pessoas com foro privilegiado? Estranho, confuso, para a gente ler a Constituição e entender a realidade, né? Aqui tem lá o Minority Report e a realidade brasileira, que torna a ficção realista. Bom, gente, a dívida pública está dando um pulo. Olha só, janeiro era 5 trilhões e 70,77, né? 770 bi. Né? E fevereiro pulou para 5 trilhões 856 bi. Ou seja, 88 bilhões a mais. Nesse período foram 33 bilhões de emissões em que os investidores compraram os papéis para ganhar juro e 54 bilhões de juro. É porque quem está devendo mais de 5 trilhões está pagando 54 bilhões de juro por mês. E mês de fevereiro, o governo emitiu mais do que resgatou papéis. Em fevereiro também despencou o emprego, em relação a fevereiro do ano passado. Agora, em fevereiro, a geração de empregos foi 241.800. Em fevereiro do ano passado, 353 mil. Foi uma queda de 31%. Onde mais gerou emprego? Sudeste. Onde menos gerou emprego, a situação está pior? Nordeste e Norte. E a gente fica aí, eu vejo esses 3 meses numa destruição, numa velocidade de destruição nunca vista. E a destruição planejada, né? Planejada por aquela equipe de transição, que entrou, o presidente foi aceitando tudo, e está aí, emprego caindo, indústria automobilística dando férias, comércio gerando negativo, ter menos emprego no Nordeste, no comércio. Eu estou falando em relação a novembro, a fevereiro do ano passado e fevereiro agora. No comércio foi negativo, né? Serviços foi o que mais gerou, mas indústria gerou pouco, né? O nome desse negócio perigoso, e a gente vê a inflação sendo prevista para mais, se chama estagflação. Dá uma urticária acontecer isso. Tomara que não aconteça, porque estamos todos no mesmo barco. Enquanto isso, a gente está vendo aí gente que apoiou o vencedor da campanha eleitoral. Aliás, vencedor, 60 milhões de votos, ficou pertinho do perdedor. Está quase meio a meio. 60 milhões de votos significa 38% do eleitorado e 28% da população do país. Então, não é uma coisa assim para se ufanar do resultado e não é exatamente algo que está com pleno poder popular. Só não está havendo manifestação diante das coisas porque as pessoas certamente, né, como há pouco eu falei,
não estão acreditando nas garantias da Constituição, de liberdade de reunião sem armas, de liberdade de expressão sem anonimato, né? As pessoas estão desconfiadas de que algo está acontecendo acima da Constituição, que foi feita para dar garantias para todo mundo, né? Bom, temerosos dessa reforma tributária que se anuncia aí, prefeitos estão em Brasília. Hoje falei com muitos, né? Entrei num restaurante, estava cheio de prefeito. E estão com medo de perder o que resta. Porque nós temos aqui uma república federativa invertida. A base que deveria ser as prefeituras, o município, está invertida. Nós temos, na prática, um Estado em que prevalece o governo da União, né? Nem dá para chamar de União. Porque é quem mais arrecada, é quem distribui as verbas ao prazer de acertos políticos, quando quem realmente está perto do povo são os prefeitos e vereadores, que tem que dar de cara a cara com o contribuinte, o eleitor, na praça, no restaurante, na esquina, na missa, né? No culto. O prefeito precisaria ser valorizado para a gente levar a sério o nome de República Federativa do Brasil e não República Unitária do Brasil. Todo mundo sabe disso. E estão temerosos que mais o pouco que o município recebe, do total dos impostos, que vai entrar de novo num outro bolo lá que o prefeito fique de bandeja na mão. Por isso, eu encontrei também, me surpreendi, muitos advogados tributaristas dos municípios acompanhando os prefeitos, para fiscalizar, para alertá-los. Foram ao ministro da Indústria e Comércio, que também é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ele disse, não, fiquem tranquilos, essa reforma vai simplificar tudo. E aí os advogados tributaristas não vão ter trabalho, né? Porque a melhor profissão do mundo é ser advogado tributarista no Brasil, porque ganha muito, né, para deslindar problemas tributários. Só que eu fui conferir com o meu amigo advogado tributarista e ele me disse, não, no último governo a gente faturou pouco, porque as coisas estavam mais claras. Agora estou vendo que vai voltar, porque já naquela comissão lá de recursos fiscais do Ministério da Fazenda já está pesando mais para o lado da Secretaria da Receita e menos para o contribuinte. Nós vamos ter mais trabalho, vamos faturar mais. Que coisa, né? Agora, não tem como não registrar, né, gente? Hoje eu fiz um comentário, inclusive, para o Canal Rural, citando isso. Meu Deus, vai uma uma delegação de mais de 100 empresários do agro, da pecuária, da agricultura, da agroindústria, do setor de exportação, para a China, que é o nosso principal comprador de grãos e de carnes. E aí o presidente da Apex, que é uma agência de promoção às exportações, falando para os empresários chineses, para o governo chinês, para os compradores chineses, diz assim, olha, desmatamento na Amazônia nesses últimos 50 anos, o principal culpado foi a pecuária e a agricultura. E ele mostrou os números, eu fiz a conta. Então, 87% do desmatamento na Amazônia dos últimos 50 anos, segundo o presidente da Apex, Jorge Viana, ex-governador do Acre, que fica na Amazônia, 87%. Praticamente disse lá para os chineses, olha, quem quiser preservar meio ambiente tem que parar de comprar do Brasil. Gente, o que é isso?
E só para lembrar, o Apex está vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, cujo ministro é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Parece, é a despromoção, né? Promoção ao contrário. Parece que ele chegou lá com uma bomba para botar na própria delegação, para implodir a delegação. Que maluquice. Em Brasília, Alexandre Garcia.